Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é lá muito quietinha, né, Bia? Vai ser o multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos caminhos da sua gente. É por isso que a Prefeitura está lançando o Mais Asfalto, um dos maiores programas de recuperação estrutural de vias, incluindo asfalto novo já feito na cidade e que vai beneficiar 17 ruas e avenidas, como Manuel Elias, Benjamin Constant, Santana, Plínio e Rua dos Maias. Além disso, foram feitos 300 quilômetros de manutenção de vias em várias regiões da cidade, como na Vicente Monteja, Cavalhada, Rua Portuguesa, Frei Germano, Otávio Santos e Guerra Junqueiro. E as 2 usinas de asfalto do município foram reabertas, aumentando a produção de 18 para até 90 mil toneladas por ano. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que seguimos trabalhando. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Aqui tem tranquilidade. Aqui tem mais de 6.800 médicos. Aqui tem rede própria e os melhores hospitais. Aqui tem muito mais para cuidar de você. Seja cliente Unimed. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai assim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olá, eu sou Alexandre Appel. Está no ar o programa Consumidor RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Estamos sintonizados no canal Bar 20520 da Claro Net TV Porto Alegre,
com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26 ou 526. E também em tempo real para o mundo todo, no portal do Canal Bar na internet, também na fanpage do Canal Bar na internet. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nessa edição. Imagens e narrativas deram o tom do Café com Lojistas, promovido pelo Cindy Lojas Porto Alegre. Palestrantes interagiram com o público e abordaram as relações de consumo. O varejo automotivo, atualidade, tendências e resultados. Entrevista exclusiva com Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS Fenabrave. Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Panvel bem, você bem. Rodóio, a escolha é sua, escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para sua família. Com você e o Cindy Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar mais do que o Dia das Crianças. Pode se tornar o Dia das Crianças fantástico. Um momento único e especial em que todos podemos reviver sonhos e pensar em tudo o que queríamos ser quando éramos pequenos. E claro que nessa história você pode contar com a rede de lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos heróis agradecem. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. O Café com Lojistas da quinta-feira 21 abordou as relações de consumo utilizando imagens, narrativas e conexões. Com a presença da dupla Madeleine Miller e Raul Krebs, a apresentação dos temas propostos criaram conexão com a plateia através de narrativas visuais e falas, reforçando o vínculo que as pessoas têm com as marcas. Pode rodar a matéria, Thiago. Consumidor RS presente no 7º Café com Lojistas desse ano. E ao meu lado a Mad Miller. Hoje a gente vai falar de moda, comunicação. E a gente já estava batendo um papo antes aqui nos bastidores. Como tem assunto, né, Mad? O pessoal aqui hoje vai se deliciar com toda a tua experiência e essa bagagem incrível. Pois então, muito obrigada. Sim, eu e o Raul Krebs, que já vai falar com vocês, a gente está aqui hoje para passar um pouquinho das nossas percepções acerca das relações de consumo, como o mercado está vendo, essa parte da venda, como é que essa venda está acontecendo hoje, afinal a gente trabalha com pessoas, para pessoas, então é muito importante que a gente humanize essa relação. Essa relação de consumo precisa ser humanizada, né? Não é só um produto, não é só um serviço, eu preciso construir realmente um relacionamento com ele. E as imagens, claro, nos ajudam muito nesse sentido. E eu já dei uma pesquisada aqui, uma stalkeada. Sei que tem livros. Me conta um pouquinho desses teus livros, Mad. Olha, a gente tem vários livros interessantes que a gente sempre cita. Bauman, né? Sociólogos, filósofos. Tem o Martin Lindstrom também, que fala sobre os gatilhos emocionais que são disparados, né, nas relações de consumo. Algumas coisas nos pegam emocionalmente, nos dão impulsos consumistas. Por quê? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque tem a ver, né, com a psicologia. São pessoas, pessoal, então a gente não pode jamais perder o caráter de humanização, né, nas relações de consumo. Não é só uma compra e venda, é muito mais do que isso. Ela citando Zygmunt Bauman, deixar claro aqui que fez direito, minha colega ainda aqui, jurídica. Exato, nós somos duas advogadas, então tem um livro do Bauman que eu recomendo, gente, Vidas para Consumo. É muito interessante para quem é lojista, mas para quem é consumidor também. Acima de qualquer coisa, a gente gosta também de consumir. Você vai ficar aqui com imagens incríveis e esse Café com Lojistas promete. E nessa manhã a gente vai ter também o professor Raul Krebs. Muito bom falar de marketing, de moda e estar com esse público aí super engajado, professor.
Sim, eu sou professor, mas eu sou fotógrafo há muito tempo, né? Então, antes de ser professor, eu sou fotógrafo, estudo semiótica, então tem muitas questões aí que a gente aborda até nas aulas da DSPM. A loja, né? A arquitetura da loja, como que o cliente entra, qual a experiência que esse cliente tem, né? E as imagens acabam sendo o ponto fundamental, né? Essa questão visual, a gente como consumidor, a gente sabe que dá um impacto. Chegar numa loja, a questão do cheiro, do ambiente, tudo isso influencia no consumo. Sim, nós somos perceptivos ao extremo, né? Então, os olhos talvez sejam o sentido que mais desenvolveu, né? Mas tem outras coisas, né? Falou o cheiro, né? O perfume, o que a gente ouve dentro da loja, qual a sensação que a gente tem quando entra, né? Quando vem o vendedor, quando a gente vai comprar, quando a gente quer um produto que já veio o desejo antes de entrar na loja, né? Como que a gente não atrapalha esse desejo, assim, né? A gente ajuda ele a se realizar numa venda. Então, são essas coisas que a gente vai procurar falar, e eu falo mais de imagem mesmo, né? Então, tem alguns joguinhos aí que eu vou fazer que são legais, assim, pra gente perceber como que as imagens falam muito, né? E o lojista, o público em geral, ele está sedento por conhecimento. Mas também é o momento da gente fazer aquele network, encontrar os amigos, bater um papo, tomar um café gostoso. Total, eu acabei de conhecer o Aquino aqui, um cara sensacional, assim, que está gravando. Nossa, né? É um privilégio, assim, né? Então, todo lugar que a gente vai, a gente fala de relação, a Madi falou antes de relação, a fotografia dá uma proximidade, né? Eu faço muito retrato, o retrato aproxima muito a gente das pessoas. Então, é por isso que eu sou fácil, assim, de falar, vou conversando, vou conhecendo gente. E aqui é um privilégio também, né? Tá aqui. Como um amante de retrato, imagens, ele fez um elogio aí, eu estendo esse elogio para o nosso cinegrafista, que é um cineasta. Essas imagens incríveis que vocês acompanham aí é graças ao Aquino. Uma ótima palestra, foi um prazer te conhecer. Obrigado, um prazer mesmo. E a gente está aqui nesse espaço maravilhoso do Cindy Lojas, esse terraço. Eu confesso para vocês que não sou muito fã de altura. Estou mais aqui, ó, vindo para o lado do nosso superintendente Alexandre Peixoto. Alexandre, que alegria revê-lo e saber que a gente está vivendo um momento tão festivo. E como é bom falar de moda, marketing, ver essas pessoas engajadas, todo mundo confraternizando. Que alegria te rever. Muito obrigado. Hoje é um evento muito ligado à questão de moda e de imagem, então super importante que o lojista esteja sempre atento a isso, né? E não só a moda, também vamos ter o Raul falando da parte de fotografia, algo tão importante hoje na questão digital, porque tu coloca um produto nas tuas redes, tu tem que estar com uma iluminação adequada para que a cor possa ser realmente parecida, similar ao que tu está procurando. Então é importante esse cuidado, porque o cliente hoje ele está sempre olhando antes, né, da compra, muitas vezes as suas redes sociais, e olhando o seu produto e fazendo essa conferência, né, com o objetivo de compra que ele tem. E aí é importante que essa fotografia represente bem o que ele procura. E o Cindy Lojas, pelo que eu já dei uma stalkeada lá nas redes sociais, já está com olho em 2024 na FBV, é isso mesmo? Que legal tu trazer isso, né? Nós já estamos lançando já até com uma nova curadoria a nossa FBV. A FBV vem com o futuro do presente. Nós vamos estar falando sobre coisas que já estão acontecendo e que muitas vezes as pessoas estão olhando muito à frente, né? Mas já vem acontecendo, então vamos trazer essas experiências, case de sucesso. Então vem muita coisa boa por aí. Acompanha nossas redes. Nós também, da mesma maneira como a Madeleine vai falar hoje aqui sobre imagem, também buscamos trazer essa imagem do que vai estar na feira, seja representado pelas nossas redes sociais. Faremos um rápido intervalo. Veja a seguir. Varejo automotivo, atualidade, tendências e resultados. Entrevista exclusiva com Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS Fenabrave. Nós já voltamos.
Posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. Fica tudo bem. Que fica tudo bem. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica tudo bem. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe, de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é lá muito quietinha, né, Bia? Vai seu multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. Movimento. Ato ou efeito de mover-se. Sair de um espaço. Movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida. Nós nos movimentamos em busca de um novo lugar, de um novo movimento, de uma nova realidade. Um espaço para chamar de seu, de nosso, que está presente na cultura, no esporte, na sua vida, está presente no seu movimento. Porque para nós, movimentar-se é uma escolha, é evoluir. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio.
De volta ao Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Entrevistamos na quinta-feira 21, agora passada, na galeteria do Di Paolo do Boulevard Laçador, o presidente do Sincodiv RS Fenabrave, Paulo Hipólito Siqueira, sobre o varejo automotivo, atualidade, tendências e resultados. Pode rodar a matéria, Thiago. Estamos na galeteria de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, esse aprazível lugar, para conversar com o presidente Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv RS Fenabrave. Quero agradecer, antes de mais nada, pedir para o Criba mostrar o apoio da jornalista Karen Cunha, que é jornalista do Sincodiv RS Fenabrave, que nos alimenta com dados, inclusive para o presidente agora, para a gente comentar isso. A primeira coisa que eu quero lhe perguntar, presidente Paulo Siqueira, é a promoção da redução do IPI que o governo federal implementou, e que houve uma corrida de consumidores, as revendas de todas as marcas, algumas se deram melhor, outras menos, enfim. Mas a quantidade de pessoas, teve um final de semana que eu passei em frente à revenda, estava cheio de gente. Não tinha nem como estacionar o carro lá, cara. Eu digo, mas meu Deus, isso é um movimento extraordinário. O resultado foi bom? Quantos veículos foram vendidos, presidente? O resultado foi muito bom, mas antes, renovando aqui a nossa grata satisfação em estar contigo de novo, né, com as pessoas aí que te assistem, né? Mas respondendo a pergunta, Apel, sim, foi um momento muito bom, né, um momento de uma iniciativa importante, né, de uma política pública do governo, onde teve, a gente pode falar assim, de uma renúncia fiscal, mas sim, uma renúncia que vem diretamente a beneficiar uma parte da população, que são os consumidores, pessoas físicas, né, e nós brigamos muito por isso, né, num primeiro momento, no sentido de que fosse direcionado esse recurso, né, justamente para esse público consumidor de pessoas físicas, né, afastando pelo menos temporariamente as pessoas jurídicas, né, e aí especialmente locadoras, né, que é um mercado enorme, né, que já representam 30% de todo o consumo, né, da produção nacional. É algo impressionante, é uma coisa gigantesca. Né, isso sem qualquer outro incentivo dessa natureza, claro, a não ser alguns incentivos fiscais que eles têm, né? Então, esse mercado, na verdade, pelo menos esse não precisava de qualquer apoio naquele momento, precisavam sim as pessoas, os consumidores, né, pessoas físicas que vieram, como tu falaste, em profusão às concessionárias para adquirir o veículo, né? Esse anúncio foi feito ao final de maio, no dia 25 de maio, então houve um certo retardamento, um estancamento ali do consumo naquele período, porque só depois, no dia 5 de junho, é que a normativa MP foi editada. Claro. E até os estoques se adequarem, enfim, nós estávamos lá pela metade de junho, onde o grande efeito se deu verdadeiramente no mês de julho, que foi o melhor mês do ano. Quantos veículos? Cerca de 220 mil veículos, né, no Brasil. O que significa 220 isso? mil? Exatamente. Isso foi... São 3 Maracanã lotados. É verdade. É uma coisa impressionante. Mas relacionando com o próprio mercado, né, o mercado estava trafegando aí numa média de 150, mais ou menos, e a gente precisa de cerca de 180 mil veículos mês no Brasil, né, para empatar com as estatísticas do ano passado. Lembrando que o mercado, ele pós-pandemia, está estagnado aí na casa dos 2 milhões de veículos comerciais leves e passeio, né, e depois da pandemia estabeleceu esse patamar e está difícil, né, de avançar. Eu sei. E isso muito em função também, né, das altas taxas de juros, de uma restrição na oferta de crédito, né, a inadimplência, que foi muito alta também, depois desse episódio lamentável, né, fatídico aí da pandemia. Isso tudo prejudicou sensivelmente vários mercados, especialmente o mercado automotivo. Concordo. Que tem uma influência muito grande na economia de qualquer país organizado ao redor do mundo, né? Uma pesquisa editada pelo periódico inglês, no Financial Times, em final de 2019, dava conta desse aspecto aí, que a influência do sistema automotivo numa economia
organizada, qualquer que seja ela aí no mundo, é da casa de 25% de tudo de bom ou de ruim que pode acontecer. É uma fatia enorme. Significa que mercado automotivo fraco também pode representar uma economia fraca. Concordo. Do governo reeditar uma promoção como essa de redução de IPI para dar mais um impulso às revendas e beneficiar o consumidor final, aquele que ainda não conseguiu trocar seu veículo mais antigo. Vamos pensar que pese essa catástrofe, né, epidêmica que a gente teve agora, mas a população brasileira, na sua imensa maioria, né, ela se preservou. Então as pessoas estão aí, o mercado está aí. Né, os mercados pós-pandemia eles vêm se organizando. Então, de uma forma natural, a gente espera que essas relações de consumo no mercado automotivo elas tendam a voltar ao normal. O que é o normal? Né? Nós tivemos em 2013 uma produção e venda aqui no Brasil superior a 3,5 milhões de veículos. Há 10 anos atrás. Isso há 10 anos. Veja que hoje, com 2 milhões, né, nós estamos quase com a metade daquele volume de venda. Isso representa que nos últimos 10 anos não foram colocados no mercado automotivo cerca de 1 milhão de veículos por ano. Então nós temos um déficit teórico, né, de cerca de 10 milhões. E a população, felizmente, está aí, né, hoje saudável, né? Falta alguma regulação, como a gente estava falando, em termos de taxa de juros, né, de oferta de crédito mais acessível, que também a gente espera ao longo já desse ano, né, e nos próximos isso venha a normalizar. Então, de uma maneira natural, se espera que haja um retorno a volumes maiores de produção. Todavia, respondendo a tua pergunta, sim, dentro, no campo das possibilidades é possível que haja outros tipos de incentivo, através também de políticas públicas, que a própria FenaBrave vem tratando com o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Que bom isso. E coisas assim que possam fazer com que o mercado retome uma dinâmica que é muito importante para a economia mundial, brasileira, como eu já disse. E aqui no Brasil, nós representamos mais de 5% da formação do PIB. A indústria automotiva, direta ou indiretamente, emprega quase que 1,5 milhão de pessoas. Nas concessionárias, mais de 300 mil. Então, esse é um mercado que o governo tem interesse e precisa dar atenção, precisa fomentar, porque isso repercute na vida econômica das pessoas de muitas formas. Né? São longas cadeias produtivas envolvidas e que, no final das contas, produzem riqueza para o nosso país. Presidente Paulo Siqueira, presidente Sincodiv, RS, FenaBrave. O Rio Grande do Sul foi assolado por uma tragédia. Sim. Enchentes, cidades destruídas. Quantas revendas ligadas ao Sincodiv nessa região sofreram prejuízo? Que prejuízos são esses? Já foi possível mensurar? Que ajuda está sendo dada a esse pessoal, presidente? Nós tivemos, né, essa notícia sobre essa calamidade que, de certa forma, chegou a inviabilizar algumas cidades, né? Isso. Caso de Mussum, Vacaçares, enfim, cidades que praticamente foram riscadas do mapa. E nesse momento, né, foi muito importante verificar a solidariedade de toda a população gaúcha, né, a ponto até de exacerbar doações, enfim, né, de ter que haver uma organização especial com relação a isso. Muitas pessoas, mais de 4 mil pessoas saindo das suas cidades, indo trabalhar voluntariamente para varrer uma rua, tirar uma lama, limpar uma calçada, enfim, pintar uma parede, algo assim, né? E conosco também não foi diferente, nós organizamos mecanismos de doação dentro da rede, né? E esses recursos foram canalizados para que essas autoridades, né, que estão administrando também pudessem usar esse recurso da forma que melhor entendam, né, para o auxílio a essas comunidades. Mas revendas foram atingidas? Sim, não assim de uma forma muito grande, porque o curso, né, da enchente passou sim pela cidade de Lajeado também, né, que tem revendas. Que tem revendas, naturalmente, né, na região esta que foi mais atingida, ali nem tanto, né, mas realmente teve sim várias empresas, inclusive, não só concessionárias de veículos, foram atingidas também. Mas, felizmente, isso já está se adequando, se recuperando e, com a graça de Deus, aí todo mundo deve voltar, né, à sua atividade normal. Claro. Presidente Paulo Siqueira,
Nós tivemos esse ano agora, mês passado, a maior Expo Inter dos últimos tempos, a 46ª Expo Inter. E eu sei que o Sincodiv, a FenaBrave, incentiva as revendas a colocarem estandes lá. Como é que foi o resultado da venda de veículos, de máquinas, equipamentos, enfim, na Expo Inter? Teve um resultado extraordinário. Opa, não foi bom, foi extraordinário. Foi extraordinário. Extraordinário porque superou, né, os índices do ano passado. É mais um evento, é mais um momento que demonstra, né, a recuperação desses cenários catastróficos, Puxa, né? vida. Especialmente no movimento ligado ao setor agrícola, agropecuário, que passou por 3 secas, que passa por enchente, que tem problemas já na soja, assim, em commodities agrícolas, né, que não estão no seu melhor momento. Isso. Mas mesmo assim, naquela oportunidade última agora da Expo Inter, os números foram superados em relação ao ano passado, e com ênfase até para o setor de veicular, né? Porque máquinas e implementos agrícolas também são veículos. Com certeza. Né? Mas objetivamente, em relação ao nosso setor, foi o segundo maior volume de vendas da feira. Né? Opa, foram mais de 500 milhões de reais comercializados. Meu Deus, 500 milhões, professora Karen Cunha. Dinheiro, hein? E olha que dado interessante, né? A gente está falando agora da MP do governo. Isso. 500 milhões foi o valor de subsídio que foi destinado pela MP para o Brasil inteiro. O Brasil todo. Em veículos. E 500 milhões foi o faturamento dos veículos na feira em 10 dias. Então, só para dar uma dimensão de grandeza, né? Isso praticamente é o dobro do volume de vendas do mesmo período. Né? Então, é o dobro. E aqui vale salientar, né, e essa iniciativa do governo do Estado, que já vem há mais de 50 anos, né, junto com outras entidades co-patrocinadoras, né, ou co-operadoras daquele evento, né, sindicatos, né, de máquinas e equipamentos agrícolas, especialmente, né, vale ressaltar aqui que essa atividade da feira ela já transcende um objeto primário, que é a agricultura, né, a agropecuária, indo até já se revelando aí em outros ambientes, né, em outros setores da economia, como o setor automotivo, por exemplo, que é o segundo maior faturamento lá. Verdade. Muitas utilitárias, muitas caminhonetes. A ênfase ali são os picapes, né, e comerciais leves, mas especialmente picapes, que no Brasil até já foi desmistificado, né, ele já não é mais um veículo exclusivamente de trabalho, de carga rural. Né, existem hoje modelos, né, de picapes que são carros de luxo e de uso urbano. É verdade. Né, já revelando também uma tendência grande aí de consumo desse modelo fora do ambiente rural ou fora do ambiente comercial. Sim, com todas as dificuldades de estacionar em vaga de shopping, essas caminhonetes grandonas. Eu acho que a tendência é que os próximos projetos, né, que sejam aprovados aí pelas prefeituras das cidades, em shoppings, e estabelecimentos comerciais já comecem a prever vagas um pouco maiores, né? Como a gente vê nos Estados Unidos. Assim. É verdade, aqueles carrões enormes. Exatamente. Muito bem, vamos falar sobre uma coisa, presidente, que está preocupando o mundo todo. Nós estamos vendo catástrofes aí. Nós tivemos a nossa aqui, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Tivemos esse terremoto com maremoto na Líbia, onde se estima que 30 mil pessoas perderam a vida. Tivemos também incêndios no Canadá. A situação é grave no mundo. Nós estamos vivendo com situações climáticas intempéries muito grandes. A gente está vendo a nossa Petrobras com 70 anos de vida. A Petrobras está completando esse mês 70 anos de vida. Explorando petróleo no pré-sal, uma quantidade grande. Não é um petróleo que seja bom para a gasolina, mas para o gás de cozinha, para o diesel, ele é bem utilizado. Como é que o senhor vê, presidente Paulo Siqueira, o futuro com essa necessidade de nós preservarmos o mundo, a natureza que a gente vive e a questão dos combustíveis fósseis? Que alternativa nós teríamos para isso? É verdade. É uma questão extremamente complexa. E não só para mim,
Claro. É complexa para todas as comunidades internacionais, seja na questão da ciência, né, porque o que está acontecendo com o clima, né, muita coisa se fala a esse respeito. O que se sabe, o que eu sei, né, é que não há nenhuma ação humana em toda a história da humanidade que tenha superado qualquer alteração climática natural da Terra. Eu falo as eras glaciais, né, isso não foi ação humana. Né? Tampouco estou defendendo aqui qualquer lado dessa questão. Claro, só um parênteses, presidente. Nesse domingo agora, São Paulo, capital, teve a maior temperatura na sua história, 38 graus. O senhor já tinha visto alguma coisa semelhante? Ao longo da história, não. Né? Ainda não tenho, vou dizer, a minha vivência é curta aqui no Planter Renda para dar um testemunho sobre essa questão toda. Mas como eu ia dizendo, né, a gente encontra reações naturais, geológicas, climáticas, ao longo da história da formação da Terra, que não tem nada a ver com a ação humana, do homem, e que superam de forma incontestável qualquer circunstância que o homem tenha causado na Terra. Eu com isso não estou defendendo, né, que não há alguma alteração climática por força da poluição ambiental, não é isso. Mas há que se ter cautela com relação a isso. Porque, por outro lado, o desenvolvimento industrial também fez com que as populações do mundo, no mundo, aliás, duplicassem, triplicassem, quadruplicassem. Né? Então, isso também tem que ser levado em conta, porque as pessoas precisam subsistir. Né? E a atividade empresarial, e como eu estava dizendo, muito importante também a atividade empresarial no meio automotivo, gera empregos, gera vida, gera subsistência. Então há que se ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Claro. Mas o que a gente entende a respeito disso? Os investimentos que estão sendo feitos, ou que foram feitos na indústria automotiva, com relação aos motores de combustão interna, eles foram significativamente importantes para a redução da poluição ambiental. Eu posso dizer que os automóveis hoje não poluem mais. Pois é, isso é uma coisa interessante. Tem equipamentos? Exatamente, que não então permitem, são investimentos bilionários, né, que fizeram com que os carros hoje, modernamente falando, e por isso até menos carros vendidos significa até talvez mais poluição, porque carros antigos ficam no mercado. Carros antigos poluem. Exatamente. Né? Veja aí também nos caminhões, né? Hoje o Proconv 7, que é o Euro 6. Claro, agora tudo tem um preço. E por isso mesmo os carros têm, de certa forma, um preço relativo um pouco maior do que já tiveram no passado. Mas o resultado desse investimento é que não se ouve mais falar em índices de poluição atmosférica, das pessoas respirarem, né? Em São Paulo, Los Angeles, Londres, enfim, não se vê mais falar nisso. É verdade isso. O Parlamento Europeu agora havia votado que até 2035 não haveria mais carros de combustão interna, né, sendo comercializados, fabricados na Europa, né, e, portanto, deixando de ser comercializados. Isso, na verdade, inibe aquele processo que vinha sendo modernizado, né, dos motores tradicionais, né, porque as indústrias então não vão mais investir nisso. Talvez, em função disso e outros fatores, posteriormente, logo em seguida, ainda nesse ano, o Parlamento Europeu revogou essa medida. Foi revogada? Foi revogada. Os Estados Unidos, por sua vez, né, até é importante falar uma outra coisa antes, né? Seja por que tipo de condução, de pensamento, o fato é que o mundo, com relação ao sistema, o processo de fabricação e uso dos automóveis, ele está passando por uma revolução histórica. Parecida com aquela quando o Henry Ford criou o sistema de produção em linha, lá o Ford T, né, essa revolução industrial automotiva, vamos dizer. É algo semelhante que está se passando. Uma nova ordem mundial nesse sistema está sendo implementada e não se sabe exatamente para que direção isso vai. O Brasil, ele tem uma resolução nesse sentido, que não é nova, que já vem há quase 50 anos, que é o Proálcool. E o Brasil, ele choca o mundo, ele surpreende o mundo com essa solução que ele criou. O mundo automotivo, a indústria automotiva mundial se assombra com essa solução. É mesmo? Fica atônita. Vou dar um exemplo. Mas que coisa impressionante. Os Estados Unidos colocou 50 bilhões de dólares incentivando as pessoas a consumirem carros elétricos. A Europa, ela destina cerca de 7 mil euros por cada adquirente, né?
E ainda assim eles não têm uma solução final. Veja a China, né? Olha o que acontece, olha a transformação. Há cerca de 2 décadas era um pequeno produtor mundial. Hoje é o maior do mundo. É mesmo? O maior do mundo, mais de 20 milhões de veículos ano. Ele é 11 vezes maior do que o Brasil. A China? A China. E a China, que vinha para as nossas feiras aqui, as feiras internacionais, para olhar os projetos e copiar os carros, hoje é detentor e exportadora de tecnologia, especialmente em carros elétricos. Não me diga. Ela tem o dobro da produção, Mas que coisa impressionante da necessidade isso, né? que ela tem de baterias elétricas. Isso é impressionante, isso. Mas aí algumas dúvidas ocorrem. O carro elétrico, até então, ele é mais poluidor, tanto na sua fabricação, especialmente depois no descarte dessa bateria, do que qualquer carro. É a bateria com lítio, né? Exatamente. Então, o que se faz com essa bateria? Essas circunstâncias ainda não estão bem resolvidas, né? Fica meio nebuloso. Aqui no Brasil, os carros eletrificados, que são aqueles que têm motores híbridos, que parece uma solução razoável, né? Eles representam hoje 2% do mercado. E quais são esses veículos, presidente? São veículos de todas as marcas que têm motor a combustão conjugado com motor elétrico. Todas as marcas têm? Quase todas têm. Quase todas. Quase todas, né? As principais marcas têm. Especialmente marcas de veículos importados, né? Que são as mais significativas, que têm essa tecnologia já desenvolvida nesses outros mercados, né? E os carros essencialmente elétricos, eles representam 0,2%. Então vê que ainda é muito incipiente. Muito. Mas aqui no Brasil, a política me parece ser reversa em relação a isso. Agora, recentemente, estão reduzindo aumentando a tributação da importação, né, de carros elétricos. Né? Isso já é um viés de conduta. Né? Mas o fato é que a solução brasileira me parece a mais razoável. Essa que eu disse que choca o mundo. Porque ele tem uma condição natural de resolução desse problema, que é o biocombustível, seja o etanol, por exemplo, ou outro até que a gente possa desenvolver ainda, né? Por quê? Porque o ciclo da cana-de-açúcar é um ciclo natural, né? Um dia todo esse carbono aí que estava na atmosfera foi para baixo da terra. O homem, com a sua inteligência, foi lá, descobriu isso e jogou de volta para a atmosfera, né? A planta, para crescer, consome esse carbono. Né? E quando ela for novamente utilizada, né, ela vai fazer esse ciclo, né, de consumir aquilo que próprio produz. Então, é um efeito neutro, vamos entender assim, numa solução para uma poluição ambiental em função de combustíveis fósseis. Muito bem. Vamos fazer um breakzinho, só para a gente tomar um refrigerante, uma aguinha e a gente já continua. Continuamos aqui no Di Paolo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Aqui no Di Paolo acaba de passar aqui um Boeing 737-800 da Gol. E eu fico pensando, será que não é a Tati Piloto, minha amiga no Instagram? Ela é um negócio de louco, essa moça, ela é fantástica. Estamos com o presidente Paulo Siqueira, do 5D VRS Fenabrave, jornalista Karen Cunha, que nos proporcionou esta entrevista. Mostra a Karen ali, Griba. A Karen muito querida, uma amiga, uma companheira, e a gente se fala às vezes de noite, tarde, a gente está sempre ligado uns nos outros. Criamos uma rede de apoio recíproco. Presidente, nós falamos sobre biocombustível. Etanol. O etanol é a solução. Para o Brasil é a solução? Para o Brasil e para o mundo. Para o mundo? Entretanto, o mundo não tem a condição que o Brasil tem, né? Essa é uma terra abençoada, né? Mas não se faz etanol só de cana, se faz de milho, de beterraba, de tudo. A questão são as áreas cultiváveis, né? A questão climática, né? A insolação necessária para isso,
né? São vários fatores que contribuem até mesmo para o Brasil ser, hoje em dia, o celeiro do mundo, né? O Brasil alimenta o mundo. É verdade. E me parece assim que vai ser também o canal de resolução, se não para a própria circunstância brasileira, mas talvez em auxílio às demais economias do mundo. Eu ainda aposto assim, né? Recentemente eu recebi a minha cidadania italiana. Opa! Mas eu tenho uma impressão que não vai demorar muito, o passaporte brasileiro vai ser bem mais valorizado que qualquer outro no mundo. Opa, mas essa é a crença que eu tenho. Que coisa boa. Presidente, nesse momento, quais são os modelos de carro, as principais marcas? O que está sendo vendido pelas revendas de norte a sul nesse país? Olha, existe uma mutação grande, né, no cenário automotivo mundial, né, que o Brasil leva um pouco mais de tempo assim, para assimilar e conceber, no sentido dos modelos preferidos pelas pessoas, né? E a gente vem paulatinamente observando que o mercado brasileiro também vai se adequando a esses outros mercados mais desenvolvidos do Brasil, onde o Sport Utility, né, o SUV, famoso SUV, né, tem sido a preferência dos consumidores, já a razão de mais de 50% do todo o consumo, né? Aquela questão do carro popular, do carro de entrada, enfim, ele já fica de uma forma hoje bem mais comedido. Nós temos, nos próprios Estados Unidos, né, de 20 modelos mais baratos, vamos dizer assim, ou carros de menor porte, né, que tinha 10 anos atrás, hoje são oferecidos apenas 3. Né? O Brasil também segue nesse cenário, e isso não é por uma imposição da indústria, é por um desejo do próprio consumidor. E hoje recebi um WhatsApp cedo, presidente. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Aqui é Marcela Pedroso, sou assessor de imprensa da Covi, startup de mobilidade que busca inovar no setor de aluguel de carros com modelo de assinatura. Estou trabalhando uma pauta sobre como é possível alugar o carro barato em Porto Alegre, principalmente nesse momento, em que comprar um carro é um sonho distante para muitos brasileiros, comprar um carro zero ou usado, né, pode ser escolhas que causam preocupação, se vão conseguir arcar com os custos. Por esse motivo, o aluguel de um carro é a melhor alternativa, de acordo com o BTG. Assinar um carro custa, em média, 40% mais em conta que comprá-lo via financiamento. E 14% mais barato que adquiri-lo à vista. Para que essa escolha seja feita com sabedoria, o diretor da Grau, Vendas, listou algumas dicas, etc. Isso é um mercado que tende a crescer? Olha, o mercado de locação de veículos para pessoa física, ele está ainda num compasso de entendimento, de conformação, de análise, de estruturação. O consumidor, ele não aderiu significativamente a esse processo. De assinatura, exatamente. Talvez, embora várias propostas estejam aí no mercado, né, várias ofertas, né, parece até um contrassenso, né, uma montadora que fabrica e vende carros, né, oferecer a locação desse carro. Verdade. É um paradoxo. É um paradoxo. Mas são experiências de mercado, né, que estão sendo feitas. Nós também estamos estudando alguma coisa, né, nesse sentido. Ah, é? Exatamente. Mas a o que vocês estão estudando? Formas de poder oferecer um produto nessa linha, né, para quem privilegia o uso e não a posse. Né? Ah, entendi. Isso, mas que ainda esbarra em mecanismos como o custo, também influencia aí a taxa de juro, né? Porque esse juro, se não incide num financiamento para o cliente, incide numa manutenção de estoque. Claro. Né? Mas especialmente tem questões aí de seguridade, né? Como é que fica a questão do seguro, enfim. Mas o fato é que essas ofertas, né, de carros por assinatura ainda esbarram em algumas dificuldades, precisam ser melhor entendidas ou modernizadas, especialmente quando o consumidor desiste ou tem uma outra intenção, então são multas pesadas ainda. Né? A gente está estudando uma forma de criar mecanismos que utilizem o melhor de dois mundos, né, da locação e da aquisição do veículo. Presidente, eu fui diretor do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, agora recentemente substitui o professor Vamber de Lourenço no PROCON Porto Alegre, ele precisou se afastar para concorrer a cargo político.
cargo eleitoral. Atualmente sou conselheiro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, nomeado pelo governador Eduardo Leite semana passada. E lhe digo uma coisa, presidente, com satisfação, né? Quem trabalha com essa linha editorial de defesa do consumidor, as revendas de veículos no Rio Grande do Sul não são reclamadas nos órgãos de defesa do consumidor. Não são reclamadas, Karen Cunha. Não existe reclamação. Bom, o que é esse mistério, presidente? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela nomeação, né? Eu acho que tu contribuíste e contribui muito, né, para esses dados aí que tu mesmo estás anunciando. Mas o fato é que as concessionárias de veículos hoje, e uma coisa que eu dizia há mais de 30 anos quando ingressei nesse mercado, nós não vendemos um automóvel. Né? O automóvel da marca A, B, C, D, ele é igual de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer canto do Brasil. E a concessionária ela não tem condição de adaptar qualquer coisa naquele automóvel que possa fazer o carro da concessionária A mais carro que a concessionária B. Né? O que, na verdade, nós fazemos é vender o serviço de vender o automóvel. Vender o serviço de vender o automóvel. E essa é uma linha moderna de pensamento, de administração do setor de distribuição automotiva que é um neologismo, eu vou falar, é a servitização. Perfeito. E nesse sentido, as concessionárias, ao longo dos tempos, né, se aprimoraram muito, levaram tempo até para se adequar com a defesa do consumidor. O próprio judiciário também levou um tempo para se adequar a isso. Verdade. Mas hoje nós temos uma relação equilibrada, onde o consumidor entende as nossas dificuldades e nós entendemos aquilo que o consumidor precisa. Perfeito. Perfeito. É isso aí. É perfeito. Muito bem, agora vamos comer um galetinho, né, dona Karen? Presidente Paulo, porque ninguém é de Chegou a melhor parte agora. Chegou a melhor parte. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Te agradecer mais uma vez, jornalista Karen Cunha, pelo apoio, na gente poder absorver um pouco dessa sabedoria do nosso presidente, né, Karen? Bondade tua. Ele é um homem atualizado, é um homem à frente do seu tempo, graças a Deus. Muito obrigado. Direto aqui do Di Paolo, para o consumidor RS, Alexandre Appel. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br, link registre aqui sua reclamação. Está no alto à direita da home. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br e no nosso canal do YouTube. Quero também informar aos caros telespectadores, amigos e seguidores que essa semana que passou, no Diário Oficial do Estado, fui nomeado como conselheiro do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim! Com a banda larga da Claro, você vira multicampeão. Tipo a Bia, campeã em achar o cantinho perfeito para assistir suas séries. Ainda bem que com os extensores Wi-Fi Mesh da Claro, ela tem internet na casa inteira. Porque a família não é lá muito quietinha, né, Bia?
Vai seu multi com 2 Wi-Fi Mesh com banda larga de 350 MB por R$ 119,90. Aproveite! Até tu, Brutus! Claro, você merece o novo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Foi do amor por esta terra que nasceu a nossa paixão pelo agro. Nossa conexão com os produtores foi abrindo porteiras e criando raízes por todos os cantos do Rio Grande. Estamos nas pequenas e grandes propriedades, apoiando quem quer investir no amanhã. Mais do que gerar desenvolvimento, isso gera o maior orgulho para quem, assim como a gente, ama cada palmo dessa terra. Banrisul, o agro é o nosso chão. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos caminhos da sua gente. É por isso que a Prefeitura está lançando o Mais Asfalto, um dos maiores programas de recuperação estrutural de vias, incluindo asfalto novo já feito na cidade e que vai beneficiar 17 ruas e avenidas, como Manuel Elias, Benjamin Constant, Santana, Plínio e Rua dos Maias. Além disso, foram feitos 300 quilômetros de manutenção de vias em várias regiões da cidade, como na Vicente Monteja, Cavalhada, Rua Portuguesa, Frei Germano, Otávio Santos e Guerra Junqueiro. E as 2 usinas de asfalto do município foram reabertas, aumentando a produção de 18 para até 90 mil toneladas por ano. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que seguimos trabalhando. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.